Fala galera, tranquilo, beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje nós temos mais uma vez o quadro Miguel Responde. Perguntas de vocês, que vocês colocaram na aba comunidade aqui no canal do YouTube. Tem uma seleção de perguntas aqui, a gente sempre seleciona ou que tem mais like ou que é mais interessante mesmo, que parece fazer mais sentido pra gente colocar aqui e debater. Fechou? Como de praxe também, de costume, ó. Se eu souber, eu vou respondendo. Se eu não souber, eu vou enrolando. Se gostar, já sabe, né? Dá o like. Se aprender alguma coisa nova aqui também, eu tirar alguma dúvida tua, pode dar o like também pra me dar uma força. Se inscreve no canal também. Se junta aqui à nossa turma. Então é isso, sem mais enrolation, vamos lá. Lembrando sempre da patrocinadora do canal, Rise Mode, que faz water cooler bonito desse aqui, ó. É o Frost 360, que refrigera teu processador e deixa ele sem suar quando estiver lá jogando teu game, fazendo uma renderização de vídeo. Water cooler, air cooler, mousepad. Olha aqui, ó, o mousepad não fume bonito, ó. Rise Mode também. Gabinete gamer, cadeira gamer, geral, um monte de coisa, Rise Mode faz. E a gente tem cupom de desconto MW Informática que dá 5% de desconto em todo o site da Rise Mode pra te melhorar teu setup gamer, melhorar o teu PC. Aproveita, galera, clica no link da descrição, entra no site da Rise Mode, usa o cupom e feito, ó. É isso. Então é isso, vamos lá. Primeira pergunta dele, do Christian PC. Bom dia, Miguel. Poderia falar mais dos tipos de armazenamento NVMe, PCI Express e SATA M2? Mostra os tipos de ranhuras, o suporte, modelos, MK, BK e a diferença de velocidade em PCI Express 3.0 ou 4.0. Se é possível, RAID entre eles. Como você tem um jeito de explicar muito eficiente, vai ser uma grande ajuda. Gosto muito dos seus vídeos, que Deus continue te abençoando. Obrigado. Obrigado. Eu, meu amigo, te abençoe também, tá? E abençoe todo mundo. Amém. Então, galera, ele tá querendo falar... A gente tem bastante vídeo no canal falando de SSD já, tá? Já vou mostrar aqui que, pra quem pensa que eu fico parado aí, meu, olha aqui, ó. Já tem muita coisa rodando aí, que já tem bastante informação dessa pergunta do Christian aí. Já tá no YouTube rodando aí que a gente já fez. Por exemplo, esse vídeo aqui. Aprenda a escolher o melhor SSD para o seu notebook PC. A gente tem mais um aqui, ó. Qual o melhor case externo de SSD NVMe M2? Teste comparativo. Ó, vídeo até falando dos cases já. Aí tem mais isso aqui, ó, comparativo entre HD, SSD SATA e SSD NVMe, top. Qual tipo de SSD dura mais tempo e estraga menos? Porque o SSD NVMe é muito mais rápido que o SATA. Tudo o que você precisa saber sobre HD, SSD e NVMe. Tem coisa, né? Então, ó, aproveita, assiste. Eu vou dar um resumo, tá? Nesses vídeos que eu já falei, tem muito disso já. Tem muito mesmo. Se eu falar muito também, isso aqui vai virar, em vez de um Miguel Responde, vira um vídeo de SSD. Mas no geral, vamos ver juntos aqui, galera, algumas fotos, tá? Eu pesquisei aqui, ó, SSD M.2, tipos. Aí a gente tem umas fotos aqui que são legais para ver. Começando por tipos do slot, da conexão. A gente tem esses SSDs nesse formato M2, no formato 2280, 22110. É um padrão de nomenclatura que corresponde ao comprimento. Só as dimensões aqui, ó. Olha só. Quando tu vê lá no site de compra, SSD M2 2280. É isso aqui, ó. É porque ele tem 22 milímetros de largura e 80 milímetros de comprimento. Ele é um pouquinho mais que 2 centímetros de largura e 8 centímetros de comprimento. É só isso. Aí o amplamente usado no mercado é o padrão 2280. E notebook mais antigo que usa esses menorzinhos aqui, 2242, são uns projetos às vezes um pouco mais maluco que acaba usando isso. Partindo do tamanho, a gente passa para o tipo de chave, que é os terminais aqui, a própria porta aqui, ó, onde é que vai lá conectado no slot da placa-mãe. E aí a gente vai ter essas chaves aqui, ó, chave B, chave M e chave B mais M. Olhando por essa foto aqui, ó, pegando o SSD com os terminais para baixo e olhando a etiqueta dele virada para a gente, como tá nessa foto, a gente vai ver que o tipo de chave M key é quando tiver a banguelinha ali, ó, aquela cava do slot, ela vai estar pro lado esquerdo do SSD. A chave B, essa banguela, ela tá no lado direito. E o tipo de chave B mais M, ela vai ter as duas banguelas ao mesmo tempo. Então vai ser um duplo banguelo. O tipo de SSD com chave B, como diz aqui, ó, são os SSDs M2 2280 que conseguem trabalhar com o protocolo SATA. É o mesmo protocolo e as mesmas velocidades que a gente tem em SSD de 2.5 polegadas, que usa com o cabo SATA, já quando usa com HD, já de muitos anos atrás. Então é um formato M2 2280 com velocidade de SSD de PC desktop. A única vantagem que a gente tem nesse tipo não é a velocidade, mas sim é um formato que é mais compacto, mais leve também. É, a leveza até que
É mais leve, porque não tem uma carcaça de plástico ou de metal, às vezes, como um 2.5 polegadas tem, mas a velocidade é a mesma. Os M2 com a chave M, aí sim, o protocolo de trabalho vai ser NVMe, e esse protocolo NVMe usa as linhas PCI Express, o mesmo barramento que placa de vídeo usa, PCI Express X16. Esses slots M2 usam PCI Express X4 ou X2, mais amplamente usado é PCI Express X4, 4 linhas PCI Express. E aí o SSD com os dois tipos de chave, B mais M, ele consegue trabalhar com os dois protocolos. Mas geralmente eu vejo esses chave B mais M só no protocolo SATA, na verdade. Mas enfim, é para trabalhar das duas maneiras. E lembrando, para trabalhar nesses protocolos aí, o slot que está na placa-mãe, o slot M2, ele tem que ser compatível também. Não adianta eu comprar um SSD M2 NVMe, mas o slot M2 na placa-mãe é SATA. Ele não vai dar compatibilidade, ele não usa os mesmos protocolos de firmware e de comunicação. Não bate a coisa, então tem que cuidar disso. Resumindo mais a coisa, galera, M2 que trabalha com protocolo SATA vai estar sempre em umas velocidades de 400 MB por segundo, 450, 500 MB por segundo. É bom, é legal. Já inicia o PC rapidão. É show. Agora, os NVMe conseguem ter velocidades, na versão PCI Express 4.0, tem velocidades de 5.000 MB por segundo, 6.000 MB por segundo, 7.000 MB por segundo. Os NVMe que trabalham em PCI Express geração 3.0, aí as velocidades máximas são 3.500 MB por segundo. O máximo que se atinge 3.800 MB por segundo é o máximo que dá. Então tem essas diferenças. Deixa eu ver aqui o que mais. RAID dá pra fazer? Dá pra fazer. Dá pra fazer os RAIDs aqui nesses NVMe. Isso vai depender do tipo de RAID que a gente vai fazer. O RAID é um processo de juntar SSDs ou dispositivos de armazenamento semelhantes para somar as velocidades deles ou espelhar os dados para evitar perdas de arquivo, ter uma espécie de backup. Dá para fazer. No mais que eu diria para responder nesse momento, era isso, tá? E agora rapidinho um aviso muito importante também, galera. Nessa semana está sendo o lançamento da nova versão do meu curso, o Método MW, versão 3.0. Isso que a gente conversou sobre SSD, especificações, diferenças, a gente fala isso e muito mais sobre placa-mães, memória RAM, placa de vídeo, fontes. A gente aprende a fazer montagem de PC, manutenção de PC, diagnóstico, formatação, maneiras diferentes de fazer backup, instalar Windows com outros sistemas operacionais, introdução à eletrônica para fazer análise em placa também. Isso tudo é coisa que já tem na versão 2.0. É muita coisa. É mais de 100 aulas, mais de 24 horas ininterruptas de conteúdo, falando de hardware e PC, como trabalhar com isso, como aprender a lidar com isso. A versão 3.0, que é o lançamento dessa semana aqui, a gente tem a adição de conteúdos e aulas de rede e CFTV. A gente aprende a partir do zero como configurar uma rede local, interligar os computadores locais, fazer um mini servidor caseiro, configurar o cabeamento, software e em CFTV também, instalação de câmera, cabeamento, configuração de software para monitorar. Tá muito legal, mais de 150 aulas. E como é o lançamento dessa nova versão, a gente tem um desconto, tá 300 conto off o curso nessa semana. Clica no link aqui embaixo na descrição para saber mais. Vocês vão entrar numa página dedicada onde eu estou explicando mais sobre tudo isso, tá? Então, para quem sempre quis aprender mais de PC e hardware e perdeu o medo de mexer na própria máquina, quando der BO na tua máquina aí, der problema, tu mesmo bota a mão e arruma. Não precisa levar pro técnico e deixar uma semana inteira lá, teu PC fora na mão dos outros. Eu falo dessa forma porque tem gente que é muito pé atrás, né? Acha que o cara vai terminar de estragar o PC. Às vezes acontece isso mesmo. Eu tenho trauma de levar o carro no mecânico, por exemplo. Tanto é que eu tô começando a estudar mecânica, tô falando sério. Tu tem exatamente essa sensação, só que falando de computador e notebook, então eu acho que Método MW se encaixa perfeitamente para tua necessidade. Sério, tô falando. Aproveita o desconto de lançamento, galera, dessa nova versão. Clica no link aqui na descrição para conferir mais, tá? Aproveita. Próxima pergunta dele, do Léo. Salve, Miguel. Qual CL é recomendado para memória RAM? Quais são os mais aceitáveis e os ruins? Qual a diferença entre eles? Ó, galera, CL. CL é Cache Latency. Uau! E Cache quer dizer Column Address Strobo. É estroboscópico de acesso à coluna. É uma tradução meio assim. Isso é uma latência, é um tempo de acesso da memória RAM. Quando a gente entra num site para comprar, vamos ver aqui, ó. Vou pesquisar RAM 3200 MHz. Ó, vou abrir uma qualquer aqui. Ó, Team Group, GeForce, blá blá blá, 8 GB, 3200 MHz, CL. Ah, não tá nem CL, é só C16. Quer dizer CL16. É Cache Latency 16. Se é CL16, esse é um tempo que a memória RAM leva, a quantidade de ciclos de trabalho que a memória RAM leva para te retornar uma informação. Quando é solicitada uma informação para ela, é o tempo de ciclos que ela demora para retornar essa informação. Tipo assim, ó, me traz um copo d'água. É o tempo do fulano ir lá e me trazer o copo d'água. Resumindo, né? Tem que colocar uma analogia mais básica. Então, quanto menor esse tempo, essa quantidade de ciclos, melhor. É um trabalho mais rápido que a memória RAM vai fazer. E ele está pedindo justamente isso. Qual que é recomendado? Eu vou dizer o seguinte, quando começa uma geração de memória RAM, por exemplo, agora a gente tem DDR5.
Tá muito pouco incluso no mercado, mas já tem agora. Memória RAM DDR5. A gente tem latências bem maiores. Olha só, galera. Tem um kit de Kingston Fury DDR5 de 5.200 MHz CL40. Olha só como é mais lento a latência do que essa DDR4 de 3.200 MHz. Olha aqui, ó, CL40. Geralmente nos inícios de novas gerações, a tecnologia é mais nova. Ela traz frequência maior, 5.200 MHz, mais rápido que 3.200 MHz DDR4, né? Ela tem um consumo de energia melhor, tem as suas diferenças de geração e diferenças em modo de trabalho, só que toda vez que aumenta a frequência, a latência também aumenta. É meio que um equilíbrio que se tenta achar, que aumentar a frequência acaba trazendo algumas deficiências, gera um nível de estresse ainda, por silício que tem aqui dentro da memória, dos chips de memória. Uma das soluções para dar uma afrouxada, uma das situações para deixar meio parelho esse trabalho é aumentar a latência. Só que ao contar dos anos, que agora lançou o DDR5, as fábricas vão trabalhando e vão começando a refinar o processo de fabricação. Vai ficando mais eficiente. A tendência que a gente vai ver, isso aqui, ó, essas frequências aumentando mais, 5.200, 6.400, 7.000, é para chegar em 8.000 MHz do DDR5. Talvez até passe. É para a gente ver essa frequência crescer a partir dos anos, com os fabricantes melhorando todo o processo de fabricação, crescer a frequência e a latência aí caindo. Por quê? Vai melhorando talvez a eficiência energética do silício, então aumenta a frequência e ele não superaquece tanto, ele não gasta tanto a mais, então diminui um pouco a situação de estresse e dá para reduzir as latências também. Então tu vai somando o melhor de dois mundos. Eu vou falar assim do DDR4, tá? Uma latência 16, o padrão do DDR4 é normal, é o tranquilão. Tem também latência CL15, CL14, mas às vezes a gente vai encontrar isso em memórias DDR4 de frequência menor, 2.600 MHz, 3.000 MHz, aí fica aquela. Um CL16 que nisso aqui tá show. No comecinho a gente tinha lá CL18, CL19, CL20 em DDR4 também, que já aí é menos desejável. Inclusive se a gente faz overclock na memória DDR4 ou em qualquer outra, faz um overclock na memória RAM, talvez a latência tenha que dar uma aumentada, às vezes. Tu sobe a frequência, mas a latência aumenta. Só que mesmo assim ainda tem benefício, ainda tem ganho de performance. No padrão, CL16 tá show. KF Player, vai ter mais vídeos do MW Móvel? Olha, não tenho certeza, galera. Se der BO, talvez sim, mas isso futuramente vai ter coisa assim, mas não aqui nesse canal. Falei que eu tô estudando mecânica, né? Pois é. Tá encaixando já? Tá encaixando? É, meu. Boy. Aí vamos ver eu de mão engraxada daqui a uns tempos. Próxima pergunta dele do Alexandre Pinto. Miguel, note usado barato para estudante, rode, Office, e-mail e YouTube. Fala qual a configuração ideal. Alexandre Itaiandu. MG é o quê? Peraí. Cadê seus estudos? Minas Gerais. Um abraço. Cara, pior que eu sou ruim, não tô nem brincando. Essas siglas aí de estado e coisa, eu sou horrível. Nossa, pensa num zero à esquerda. Meu pai é mestre nisso aí. Sabe tudo, internacionalmente falando. Que bom, né? Que relevante pra pergunta dele. Tudo errado. Então, note usado, pra tudo isso aí que tu falou, pra estudar, digitar texto, rodar o Office, né? E-mail, YouTube, é aquele kit clássico de até processador dual core com 4 threads. Aquele padrão mais antigo de 5 e 5 2/4 e muito MacBook Pro aí, que a gente tava falando de vídeos atrás aí no canal. É o padrão de 5 e 7 2/4. Encontra bastante notebook usado lá de meados de 2013. Que tem inclusive GPU dedicada lá, as NVIDIA 720M, 640M, mobile. Geralmente acho nos 1.400 conto, tem uns por 1.200, acho alguma coisa ou outra. Já com 8 GB de RAM, DDR3, que é mais antigo mesmo. Mas tudo isso aí já dá conta de fazer esse tipo de coisa. E aí tu vai estar gastando 1.400, 1.300 conto. Acho bastante coisa até, né, nessa faixa aí. Eu optaria por aí nessa linha. Ou se não, também acho que até seria mais interessante tu pegar... Vamos ver, notebook R$ 2.800. Bem, isso daí também é o dobro do preço, né? O dobro do preço é o dobro do preço, né, cara? Por exemplo, essa linha aqui eu acho interessante, ó. IdeaPad 3, Ryzen 5 5500U, 8 GB de RAM, 256 GB de SSD. Vem com Linux, isso que deixa ele um pouco mais barato. Essa configuração é boa, só que também é o dobro do preço. Se tu quer gastar pouquinho mesmo, vai nessa primeira ida que eu cheguei a falar. Próxima pergunta do Ítalo Castro Cangelosi. Obrigado pela força. Fala, Miguel, dá pra montar no PC Gamer com R$ 2.500? Que peças você recomenda dentro dessa faixa de preço? R$ 2.500. Ai, cara. Hoje o cara se obriga a ir num kit Xeon do AliExpress, não que seja uma coisa ruim. Kit Xeon é vida, rapaz.
kitzinho é top. Por exemplo aqui, ó, a galera gava bastante esse processador, porque a relação dele é muito bacana. Ah, tem esse aqui também que é legal, né? Mas é tudo nessa faixa aqui, ó, 700, 600. A linha X99, os Xeons V3, aqui ó, 16 GB de RAM DDR4 com E5 2666 V3 e a placa-mãe chinesona. 2 slots M2, 2 PCI Express X16, 4 slots de RAM, então provavelmente dá para ativar o quad channel de memória também. O canal de memória é 4. Show! Ó, já na base aqui, ó, tem um processador bacana. Tem aqui um processador de 10 núcleos e 20 threads. Bastante coisa, né? O clock dele é mais baixo, mas é legal. Ou se não, dá pra pegar um kitzinho mais barato ainda, ó. Ele vem com 16 GB de RAM também. É uma placa-mãe já Micro ATX, mais reduzida, mas que dá pra brincar tranquilo. E o processador já é também uma frequência, é uma versão um pouco mais abaixo. E5 2650 V3. 4 canais de RAM também, bom. Olha só, o 2650 V3 de Xeon tem também perfil de 10 núcleos e 20 threads. A frequência turbo máxima é 3 GHz. A frequência base é 2.3 GHz. A frequência básica é mais baixa. Para jogos mesmo perde um pouco de FPS. A média ali tende a ser mais baixa, porque é geralmente mais clock que precisa para rodar jogo, né? E não tanto os núcleos assim como tem. Mas ainda assim dá um caldo legal. Então assim, fica baratão demais, né? A placa de vídeo aqui aí já bate tristeza, né? Talvez dê para pegar a RX 6500XT, talvez. Como é que a gente tem aqui no Brasil? Tá por 1.200? Não? É, o RX 6500XT por 1.200, mais os 750 vai arredondar do kit, 1.950. Sobra R$550. Fica bem apertado a coisa, mas é o jeito, cara. Vamos reduzir custo. Com R$550, dentro de tudo isso aqui tu precisaria ainda um cooler para o processador. Cooler de processador, galera, que já daria certo aí. Por exemplo, tem da Ryzen Mode, ó, o G700. É um monstro, cara. Com 2 torres de dissipação, tá por 80 conto. Esses dias que a gente olhou aí num dos vídeos do canal, 80 conto, beleza. Dos 550 menos 80, sobra 470. Precisa de SSD. Isso vamos ter que ir para um AliExpress da vida também. SSD nasce marca nova todo santo dia, né? No AliExpress. Ó, X-Ray Disk. Ó, vamos pegar um 240 GB, fica quanto? 93 conto, sobra 300. Eu ainda preciso de uma fonte de alimentação. Isso a gente tem que ver no Brasil. Fonte 400 watts. Uma de 450 watts aqui, 280. Tem até mais outra, que é uma de 400 por 239. Vou botar 280. Sobra R$97 para um gabinete. Aí o cara pode ir na sucata comprar um gabinete, né? Tá feito pra ser. Ó, tem uns aí, ó. Tem a 99 pila, ó. Isso é pra fazer barato, né? Não vai ser gamer, né? Mas fechou. E claro, eu fiz isso aqui em alguns minutos. A gente montou isso aqui, eu pesquisei. Pra mim decidir gastar 2.500, ia levar mais tempo pra pesquisar um pouco também. Então conta nisso aí, tá? Não vai cegamente nisso aqui que a gente falou. É um tipo de PC já que eu aplicaria, colocaria aí na seleção final uma dessas peças também. Mas não dá pra ficar cego nisso aqui. Próxima pergunta é do Teodoro Dal Boni. Por que o projeto da Galaxy de uma GTX 460 sem fio não teve futuro? Seria uma tecnologia bem interessante para os dias de hoje. Olha aqui, galera. KFA2 é a primeira placa gráfica sem fio do mundo. Há 10 anos atrás a notícia. GTX 460 WHDI. Primeira placa de vídeo do mundo capaz de transmitir vídeo através de uma conexão wireless realmente funcional. Nunca vi na vida isso aí. Entendi, um monte de antena aqui, ó, de transmissão. E daí então numa TV o monitor teria o receptor de sinal, como se fosse eu comprar aquelas placas USB wireless para botar Wi-Fi no PC. Em vez de uma porta HDMI, tinha antena para transmitir vídeo. Funcionaram em monitores e HD TVs até 30 metros de distância, o alcance do sinal. É diferente, né? O padrão utilizado no aparelho é o Wireless Home Digital Interface, que permite transmitir dados a uma velocidade de até 3 gigabits por segundo pelo ar. Que loucura, hein? Por que não foi pra frente? Sei lá, cara. Eu acho que é meio... Parece ser aquele tipo de tecnologia que no papel e pra dizer que fez... É interessante, mas que pra prática, no dia a dia mesmo, não faz muito sentido. Vai pensar um cenário real de aplicação disso. Ah, se eu quero montar um PC Gamer, que é uma placa de vídeo, eu tenho tudo junto, monitor com gabinete. A não ser que, por exemplo, eu tenho o meu PC de trabalho, de renderização 3D e tal, eu trabalho numa agência de edição, e daí tem a reunião da galera nas 3 da tarde, e a gente vai para outra sala lá que tem o apresentador, tem uma telona, senta todo mundo na mesa para se reunir e mostrar os jobs e debater e tudo mais. Aí o cara
cara vai lá no PC dele, que pelo que eu vi aqui vinha o receptor junto com a placa de vídeo, para te engatar numa entrada de vídeo da TV ou de um monitor. Então tu pegaria ele lá da tua máquina, esse aparelhinho, nessa outra sala de reunião ia conectar na TV, e aí eu ia receber a minha imagem da minha máquina, e aí eu poderia mostrar o meu trabalho lá do meu PC para todo mundo ali, sem ter que passar pro pendrive, mais nada do tipo, sem ter que puxar um cabo, sem ter que passar o meu arquivo para outro computador para apresentar lá. Parece bem prático. Nesse cenário que eu tentei imaginar agora, cara, é diferente, mas é loucuragem mesmo. O tanto de atraso que a gente teria de informação também para trabalhar com a imagem e talvez aquele efeito de gaming por streaming também, com a imagem pixelizada, quadrada. Acho que ia rolar umas interferências dessas. Talvez não seja tanta vantagem. Às vezes no Wi-Fi tu tá na tua casa, o sinal fica ruim. Imagina tu quer transmitir vídeo da placa de vídeo sem fio, cara. Acho que é por isso aí, né? Felipe dos Santos, fala sobre a RTX 4090 no seu lançamento? Vamos falar. Galera, tem mais perguntas, eu vou deixar para um outro Miguel Responde ainda, tá? Senão a gente vai ficar muito longo nessa história de hoje, essa nossa resenha. E no mais, é isso aí pro vídeo de hoje. Muito obrigado pela pergunta de vocês todos aí, tá? Eu tenho mais uma seleção aqui que eu já tô colocando aí pra gente deixar pro próximo Miguel Responde também. Galera, obrigado pela força de sempre. Não esquece, aproveita o MetaMW 3.0, clica no link da descrição, aproveita o super desconto desse lançamento. Vai aprender muita coisa de computador. Tu vai te tornar independente, tá? Tu mesmo vai botar a mão na massa e tu vai consertar os teus PCs quando der problema. Não precisa dar problema também, vai fazer upgrade, vai fazer o que quiser com o teu computador. Então é isso pro vídeo de hoje, galera. Obrigado pela força de sempre. Deixa o like pra dar aquela força, tá? É isso aí então. Até o próximo vídeo. Valeu!